O elegante auditório da Sterling Aeroespacial vibrava com expectativa. Cerca de 200 dos melhores engenheiros, executivos e jornalistas de Detroit ocupavam seus lugares, atentos ao que acontecia no palco. No centro estava Helena Martins, com 35 anos, vestida de forma simples, com uma camisa branca básica e jeans desgastados, destoando entre os ternos e jalecos ao seu redor. À sua frente, o motor de avião modelo R7000, uma maravilha. Da engenharia avaliada em $2 milhões, desafiava a equipe dedicada da Sterling, formada pelos melhores profissionais formados no MIT, que há 3 dias tentavam solucioná-lo sem sucesso. Richard Sterling, CEO da empresa, segurava o microfone com arrogância, seu tom repleto de desdém. Essa mulher acredita que pode integrar nossa equipe de elite. Sem diploma, sem credenciais, apenas ilusão. Ele arremessou uma chave inglesa. Aos pés dela, o metal ecoando no chão polido. Tem 30 minutos para consertar o que meus melhores engenheiros não conseguiram. Se falhar, nunca mais volte. A plateia explodiu em risadas zombeteiras. Helena abaixou-se, pegou a ferramenta com mãos trêmulas, um lampejo de dor antiga cruzando seus olhos castanhos. Mas eles desconheciam quem ela realmente era. O que você faria no lugar de Helena? Enfrentaria a situação ou desistiria? Às vezes, a maior força está em saber quando revelar sua verdadeira essência. Compartilhe sua opinião abaixo e vamos refletir se a dignidade pode realmente vencer a arrogância. Helena morava em um apartamento modesto, na zona leste de Detroit, onde o ruído das fábricas se misturava ao vento noturno pelas paredes finas. Todas as manhãs, às 5 horas em ponto, preparava café preto em uma caneca lascada e sentava-se junto à janela que dava para o distrito industrial. Ela já havia trabalhado naquele bairro, não? Balançou a cabeça, afastando as lembranças. Seus vizinhos a conheciam como a mulher reservada da biblioteca pública, organizando livros e auxiliando crianças com as tarefas escolares. Vestia camisas brancas simples de lojas populares, calçava o mesmo par de tênis gastos diariamente e mantinha o cabelo castanho preso em um rabo de cavalo prático. Nenhum adereço decorava seus dedos e seu rosto não ostentava maquiagem. A senhora Henderson, que morava ao lado, costumava comentar com outros moradores que Helena parecia uma pessoa gentil, porém carregava uma tristeza profunda, como um peso invisível. O que a senhora Henderson não sabia é que Helena havia se candidatado recentemente a uma vaga na Sterling Aeroespacial, a maior empresa de aviação de Michigan. Não para cargos de engenheira-chefe ou designer sênior, posições que teria em outra vida, mas para uma função básica de técnica nível inicial, normalmente ocupada por recém-formados. Durante a entrevista, foi vaga sobre sua formação. Aprendi na prática, respondeu. Seu histórico profissional? Em várias oficinas de Detroit, consertando carros. Mark Davidson, gerente de contratação, olhou para ela com ceticismo velado, questionando por que uma mulher da sua idade buscava um cargo tão básico. Você não tem formação formal nem certificações. Mas Helena o encarou firme. Às vezes, a paixão vale mais que diplomas. O teste prático revelou outra realidade. Diagnóstico preciso de problemas apenas pelo som do motor. Mãos ágeis que manipulavam as peças com intimidade, fruto de anos de experiência. Ela concluiu a avaliação em metade do tempo previsto, encontrando falhas que até os técnicos seniores haviam ignorado. Logo, a notícia da mulher misteriosa, sem credenciais, mas com habilidade extraordinária, se espalhou pela sede da Sterling. O próprio Richard Sterling ficou sabendo e reagiu com incredulidade. Impossível, resmungou na reunião de diretoria. Nenhuma mulher sem treinamento pode superar meus engenheiros do MIT. Seu orgulho não aceitava. Por isso, armou essa entrevista especial, não para avaliar Helena, mas para humilhá-la publicamente, reafirmando que a excelência técnica pertencia somente aos graduados das melhores universidades. Helena sabia disso desde que recebeu o convite. Mesmo assim, compareceu, trazendo segredos capazes de desmontar cada pressuposto naquela sala. 5 anos atrás, no Centro Espacial Johnson, em Houston, Texas,
O auditório brilhava sob os flashes das câmeras e o som dos aplausos. Helena Martins, com apenas 30 anos, vestia um elegante terno azul marinho, símbolo de sua autoridade profissional. Ela havia sido reconhecida como a engenheira-chefe mais jovem da história do programa Orion da NASA, responsável por um sistema de propulsão revolucionário que reduziu em 40% o consumo de combustível, enquanto aumentava em 60% a eficiência. Ela redefiniu o que é possível na engenharia aeroespacial, anunciou o diretor da NASA diante de aplausos estrondosos. Helena procurava na plateia um rosto que significava mais do que todos os prêmios. Daniel Walsh, seu noivo e parceiro de pesquisa, sorria na primeira fila. Eles haviam desenvolvido a tecnologia juntos, passando noites em claro no laboratório, construindo sonhos lado a lado. No dia seguinte, entrariam com o pedido de patente conjunta e na semana seguinte se casariam em uma cerimônia íntima com a família da NASA presente. Mas naquela noite, tudo desabou como uma estrutura cristalina sob pressão. Helena retornou ao laboratório para buscar seu caderno pessoal e encontrou Daniel em frente ao seu computador, copiando o banco de dados secreto para dispositivos externos. Daniel, o que está fazendo? Sua voz oscilava entre confusão e medo crescente. Ele se virou sem qualquer remorso. Fiz o que deveria ter feito há meses. A Lockheed Martin ofereceu 50 milhões por essa tecnologia, só para mim. As palavras foram golpes físicos. Este é nosso trabalho, o trabalho da NASA. Você não pode simplesmente... O riso cruel o interrompeu. Nosso trabalho? Por favor, Helena, você acha que alguém acreditaria que uma mulher de 30 anos criou isso? Você é apenas um enfeite, querida. A traição feriu mais do que qualquer ferida física. 5 anos juntos, inúmeros sonhos compartilhados, promessas sussurradas na madrugada, após descobertas revolucionárias. Tudo uma mentira, uma manipulação calculada. Daniel se posicionou para se apresentar como principal pesquisador, enquanto Helena era vista apenas como assistente. Quando tentou impedir sua fuga com os dados, ele acionou um falso alarme de segurança, acusando-a de roubo de informações confidenciais. No caos que se seguiu, Daniel sabotou os sistemas do laboratório para destruir provas. A explosão resultante causou danos nervosos graves na mão direita de Helena, a mesma que havia desenhado projetos, construído protótipos e alcançado as estrelas. 6 meses de investigação seguiram, mas Daniel foi meticuloso. Falsificou e-mails, adulterou imagens de segurança, comprou testemunhos de colegas cultivados ao longo dos anos. Helena foi rotulada como traidora e dispensada discretamente pela NASA para evitar escândalos públicos. Porém, a pior ferida não era profissional ou física. Era saber que Daniel fora recrutado pela Lockheed desde o início para se aproximar da engenheira mais promissora da NASA. Você era perfeita, disse ele durante uma audiência com voz casual, como falando sobre o clima. Inteligente o suficiente para desenvolver o que precisávamos, ingênua o bastante para confiar plenamente. O trabalho da vida dela agora levava o nome dele, seus sonhos esmagados pela ganância corporativa e traição fria. Naquela noite, Helena guardou seu doutorado do MIT, suas honrarias da NASA e o anel de noivado que nunca usaria. No apartamento vazio, tomou uma decisão. Não lutaria em tribunais que já a condenaram. Não pediria justiça a um sistema que valoriza diplomas mais que a verdade. Simplesmente desapareceria, tornando-se alguém invisível, alguém que encontraria paz no anonimato. Mas agora, 5 anos depois, na Sterling Aeroespacial, encarando o projeto roubado de Daniel, passado e presente colidiam com força devastadora. O público no auditório ficava inquieto, ansioso pela humilhação que aguardavam. Richard Sterling desfilava pelo palco como um pavão, exibindo suas penas, saboreando cada momento do que acreditava ser a destruição de Helena. Senhoras e senhores, anunciou com pompa teatral,
Hoje testemunharemos porque a Sterling só contrata os melhores, os qualificados, os comprovados, os dignos. Seus olhos predatórios fixaram-se em Helena. A senhorita Martins acredita que pode integrar nossa equipe de elite, sem diplomas, sem experiência reconhecida, apenas confiança equivocada. A plateia ria cruelmente. James Morrison, chefe de engenharia, deu um passo à frente, seu anel do MIT brilhando sob a luz. Richard, isso é perda de tempo. Ela é só mais uma sonhadora que assistiu a muitos vídeos no YouTube. Sarah Shen, engenheira líder, acrescentou sua voz à zombaria. Revisei a candidatura dela. Trabalho em biblioteca, conserto de carros em oficinas domésticas. Aqui não é lugar para amadores brincando com brinquedos. Aqui trabalhamos com tecnologia milionária. Suas palavras eram impregnadas da arrogância institucional que Helena enfrentara quando ainda tinha credenciais para se defender. Agora, desprovida de títulos e diplomas, ela estava exposta ao desprezo coletivo. Um jovem engenheiro de 25 anos, recém-formado no MIT, apontou para a mão direita trêmula de Helena. Olha, ela já está tremendo. Provavelmente nunca viu um motor de avião de perto. O riso cresceu em intensidade. Câmeras e celulares se ergueram para registrar o espetáculo. Jornalistas locais anotavam rapidamente, preparando manchetes sobre a mulher delirante que ousou desafiar a elite da engenharia de Detroit. O R7000 tem uma falha fatal, continuou Richard, gesticulando dramaticamente para o enorme motor. Meus melhores engenheiros, todos formados nas melhores universidades, passaram 3 dias procurando. A senhorita Martins tem 30 minutos. Pausou para dar peso à declaração. Quando ela falhar, e vai falhar, talvez aprenda seu lugar. Ao tocar a superfície metálica, uma onda de memórias invadiu Helena. As madrugadas na NASA, a alegria da criação, a paixão que a levara a revolucionar as viagens espaciais e as mãos de Daniel sobre as suas durante o trabalho. Um gesto que antes parecia romântico, mas agora era posse, controle, roubo. O tempo corria. Sarah provocava. Precisa de ajuda para encontrar a tampa do motor ou chamamos um engenheiro de verdade. O público ria novamente, enquanto Helena iniciava sua análise. O que viu gelou seu sangue. Não era apenas semelhante ao seu projeto Orion. Era seu projeto, adulterado e corrompido por quem não compreendia seus princípios fundamentais. A frequência de ressonância estava errada. A taxa de compressão desajustada. Em altitudes elevadas, aquele motor sofreria uma falha catastrófica. Quem vendesse aquele projeto, Daniel ou canais corporativos, criara uma armadilha voadora mortal. 20 minutos, anunciou Richard com alegria maléfica. Suponho que você não precise de instruções para identificar a parte superior. Mais risadas e gravações. Mas a mente de Helena corria entre cálculos, possibilidades, consequências. Poderia revelar a verdade, mostrar quem realmente era, o que aquele motor representava. Porém, olhando para os rostos ávidos por sua queda, sabia que não acreditariam. Sem provas, sem demonstrar habilidades que nenhum mecânico de garagem poderia ter, ela não seria levada a sério. O jovem engenheiro do MIT se aproximou, zombeteiro. Talvez ela esteja rezando. Isso aqui é engenharia, não igreja. Orações não consertam metal. A mão de Helena permaneceu imóvel no motor. Durante 5 anos, havia se escondido desse mundo, da dor e da traição que ele simbolizava. Mas agora, diante de uma versão corrompida da obra de sua vida, que poderia matar inocentes, tinha uma escolha: deixar o orgulho vencer e partir, ou revelar a verdade e arriscar tudo o que construíra na vida silenciosa desde então. O tempo passava. As mãos de Helena mapearam cada componente do motor adulterado, catalogando mentalmente cada desvio do projeto original. O escárnio da plateia atingia o ápice, mas ela quase não os ouvia. A mão direita, lesionada na explosão causada por
Daniel doía com câimbras a cada movimento preciso. O dano nervoso dificultava o controle motor fino, tornando cada gesto uma vitória contra a limitação física. 10 minutos restantes, anunciou Richard com alegria explícita. Helena largou as ferramentas e se afastou do motor. O auditório silenciou, aguardando sua confissão de derrota. Ela tirou do bolso um pequeno broche da NASA que sempre carregava, a superfície desgastada pelo manuseio secreto ao longo de 5 anos. A inscrição refletiu a luz, per aspera ad astra, as estrelas através das dificuldades. Naquele instante, diante de 200 pessoas que a viam como nada, Helena lembrou da menina de 8 anos que assistira ao lançamento do ônibus espacial em Cabo Canaveral. Aquela menina prometera a si mesma construir os motores que levariam a humanidade a Marte. Recordou as palavras do pai, na noite antes de partir para o MIT. Helena, você nasceu para voar. Não deixe ninguém cortar suas asas. Mas, acima de tudo, lembrou-se da equipe da NASA, das mentes brilhantes que confiaram em sua visão, trabalharam ao seu lado e acreditaram no futuro que construíam juntos. Aqueles mereciam mais do que ver seu trabalho transformado naquela falsificação perigosa. O sonho merecia mais. Você vai desistir? A voz de Sarah Chen cortou seu devaneio, cheia de satisfação. Não temos o dia todo para seu espetáculo. Helena olhou pela janela do auditório para o céu cinzento de Detroit. Ali, além das nuvens, estava o vasto universo que um dia sonhara conquistar. Ela poderia desistir, voltar à sua vida tranquila na biblioteca, deixar o passado enterrado. Mas, se aquele motor voasse e falhasse, se pessoas morressem porque escolheu o silêncio em vez da verdade, poderia conviver com isso? Seu pai ensinara que integridade não era fazer o certo para ser reconhecida. Era fazer o certo mesmo quando ninguém agradecia. 5 minutos. A voz de Richard ecoou. Hora de admitir o que todos já sabem. Helena se virou para a plateia e algo em sua expressão fez a primeira fila recuar instintivamente. Quando falou, sua voz carregava uma autoridade que silenciou até Richard Sterling. Preciso de um micromodulador digital e um kit de calibração, de pressão de precisão. Modelos Matuo e Fluke, especificamente. A transformação em sua postura foi tão súbita e completa que vários presentes ofegaram. Ou você quer que esse motor exploda a 12 mil metros? Continuou com calma mortal. James Morrison gaguejou, chocado. O que disse? Explodir? Mas Helena já estava de volta ao motor, desmontando o sistema de regulação de pressão em 30 segundos, algo que a equipe do MIT não conseguiu em 3 dias. Veja aqui, apontou para uma falha microscópica com voz segura. A frequência de ressonância está fora de sincronia com a taxa de compressão. Em altitude de cruzeiro, o diferencial de pressão causará vibrações harmônicas na câmara de combustão, levando a uma falha estrutural completa em minutos. Sarah Chen avançou, pálida. Isso é impossível. Como você sabe a frequência de ressonância? Isso é um projeto modificado do Orion. Helena interrompeu sem parar o trabalho. Alguém copiou sem entender os princípios fundamentais. A taxa de compressão deve ser exatamente 14,7 para 1, não 15,2, como está configurado aqui. Richard Sterling ficou imóvel, congelado. O Orion? O motor Orion da NASA? Como... Mas Helena já estava imersa no reparo, recitando especificações com precisão mecânica. Tempo de injeção de combustível, 23,7 microsegundos. Velocidade da turbina, 97.300 rotações por minuto. Taxa de bypass, 5,1 para 1. Cada número exato, impossível de saber sem acesso aos documentos confidenciais ou ser o projetista original. A audiência assistia em silêncio atônito, enquanto Helena recalibrava o sistema com movimentos tão fluidos que pareciam coreografados. O jovem engenheiro do MIT, que antes zombara, agora a encarava boquiaberto. Não eram ações de uma mecânica de garagem ou bibliotecária. Era domínio no mais alto nível, fruto de anos pioneiros na engenharia aeroespacial.
Terminei, anunciou, largando as ferramentas. Iniciou a sequência de testes e o motor rugiu com um som quase musical, perfeitamente calibrado. Todos os parâmetros nos monitores brilhavam em verde. Leituras ótimas. Quem é você? A voz de James Morrison falhou incrédula. Helena limpou as mãos em um pano e encarou o público, seu tremor na mão lesionada desaparecido, substituído pela confiança de quem não tem mais nada a esconder. Sou quem alertou a NASA sobre essa falha exata há 5 anos, quando projetei o motor Orion original. A revelação atingiu o ambiente como um impacto físico. Impossível, protestou Sarah Chen, quase histérica. O motor Orion foi projetado pela doutora Helena Martins. Ela está morta, desaparecida, desacreditada. A risada de Helena não teve humor, apenas uma profunda tristeza. Estou bem aqui. Vocês é que não me viam além dos seus preconceitos. Ela arregaçou a manga, revelando as cicatrizes que cobriam o braço direito, da mão ao cotovelo. Os danos do tecido registrados em linhas brancas elevadas. Um jornalista idoso, na terceira fila, levantou-se com dificuldade, a voz trêmula de reconhecimento. Helena Martins, a prodígio que iria nos levar a Marte. Ela confirmou com um leve aceno, quebrando 200 certezas erradas em um instante. A sala explodiu em caos. Flashes piscavam como luzes estroboscópicas. Telefones tocavam freneticamente, chamando editores. Richard Sterling segurava o púlpito como se fosse a última coisa firme em seu mundo. Isso não pode ser real, murmurou ele, com o rosto pálido como cinza. Os registros indicam que você morreu, Helena, e que Daniel Walsh, Helena pronunciou o nome como se dissesse uma maldição. O homem que vendeu meu projeto a Lockheed Martin por 50 milhões. E, aparentemente, a Lockheed vendeu para você, Sr. Sterling. Ela caminhou até o terminal de computador, digitando comandos rápidos. A tela exibiu os desenhos originais do Orion, com suas assinaturas embutidas nos comentários do código, a sigla NASA 2019, espalhada pelo documento. Esta, ela apontou para a tela, é a prova de que o RS-7000 é uma cópia ilegal do meu trabalho. E isto, levantou o celular exibindo documentos legais, é uma notificação de cessar e desistir emitida pelos meus advogados. A Sterling Aeroespacial enfrentava um processo por violação de patente de 500 milhões de dólares. Richard Sterling afundou na cadeira, como se as pernas tivessem sido arrancadas. Mas as próximas palavras de Helena deixaram todos em choque. Mas não vou entrar com ação. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Não vim aqui por vingança ou dinheiro. Vim porque reconheci meu próprio projeto sendo distorcido em algo que pode matar pessoas inocentes. Só isso. Ela encarou a câmera mais próxima, sabendo que suas palavras reverberariam muito além daquela sala. 5 anos atrás, deixei que o amor e a confiança me cegassem para a traição. Perdi tudo para a ganância de um homem. Mas hoje, escolho não deixar o passado definir meu futuro. Hoje, escolho consertar o que está quebrado e seguir em frente. Helena voltou-se para Richard Sterling, que parecia envelhecido uma década em poucos minutos. O motor está reparado. Minha taxa de consultoria será de $1, o preço de uma xícara de café, porque a excelência em engenharia não deve ser medida por ego ou gênero, mas pela capacidade de salvar vidas. Ela se dirigiu ao auditório pela última vez. Querem saber quem eu realmente sou? Sou alguém que acredita que talento não mora em diplomas pendurados em paredes ou em circunstâncias de nascimento. Mora na paixão, dedicação e na coragem de continuar quando o mundo diz que você não é suficiente. O salão permaneceu congelado em silêncio absoluto, enquanto Helena reunia sua bolsa simples e se preparava para sair. 200 espectadores, os mesmos que riram dela, os executivos que planejaram humilhá-la, os jornalistas que esperavam sua derrota, ficaram imóveis, como estátuas esculpidas entre a vergonha e a revelação.
Sarah Chen foi a primeira a quebrar o silêncio, a voz embargada por lágrimas contidas. Espere, por favor. Eu sinto muito. O que fizemos foi imperdoável. Helena parou à beira do palco, olhando para a jovem que fora uma das suas maiores carrascas. Desculpas não mudam o que aconteceu, Sarah, mas talvez mudem o que virá a seguir. James Morrison se adiantou, o anel do MIT parecendo uma corrente, pesada em seu dedo. Doutora Martins, por favor, fique. A Sterling Aeroespacial precisa de alguém como você. Podemos oferecer qualquer cargo, qualquer salário. Vocês precisam mudar a cultura de vocês, não me contratar para aliviar suas consciências, interrompeu Helena com suavidade firme. Olhem ao redor. Quantas mulheres tem na equipe de engenharia? Quantas pessoas rejeitaram só porque não se formaram nas escolas certas ou não têm a aparência adequada? Ela apontou para o motor reparado, cujo perfeito ronco preenchia o silêncio. Essa máquina não se importa com seus preconceitos. E vocês também não deveriam, Richard. Sterling finalmente achou sua voz, mas era quase um sussurro. Vou corrigir isso. O que for preciso, vou restaurar sua reputação. Certifique-se de que todos saibam a verdade, Sr. Sterling. Mas você pode fazer algo mais. Pode abrir portas para a próxima Helena, aquela que agora está em uma garagem, sonhando em construir algo extraordinário, mas sendo informada de que não é suficiente. Uma jovem repórter levantou a mão timidamente. Doutora Martins, para onde irá agora? Certamente a NASA gostaria de tê-la de volta. Vou voltar para a biblioteca, respondeu Helena simplesmente. Onde ajudo crianças de bairros pobres a conhecerem a ciência, onde uma menina de 8 anos pode sonhar com Marte sem que lhe digam que seu gênero ou sua classe social não permitem. Ela se encaminhou para a saída e a multidão se abriu como um mar bíblico, criando um caminho para a mulher que tentaram destruir. Na porta, Helena se voltou pela última vez, sua silhueta iluminada pela luz da tarde que atravessava o vidro. Alguém certa vez me chamou de enfeite decorativo, bonita, mas inútil. Mas toda flor tem seus espinhos e às vezes eles são necessários para proteger a beleza que há por dentro. Ela saiu, caminhando na tarde de Detroit, deixando para trás uma sala cheia de pessoas lutando para conciliar suas suposições com a realidade. Sarah Chen afundou em uma cadeira, lágrimas escorrendo livremente enquanto encarava suas mãos. As mesmas que apontaram e zombaram de uma lenda que não reconheceram. James Morrison tirou seu diploma do MIT da parede, olhando como se fosse a primeira vez que percebia o pouco que ele valia sem humanidade. Richard Sterling ficou sozinho no palco, ao lado do motor de $2 milhões, salvo por uma mulher que considerou indigno seu império de arrogância, desmoronando ao seu redor. O jornalista idoso, que reconheceu Helena, escreveu as últimas linhas em seu caderno, a mão trêmula. Hoje testemunhei o silêncio mais alto que já ouvi. O momento em que a dignidade vence a arrogância sem precisar elevar a voz. Do lado de fora, Helena Martins desapareceu na multidão de Detroit, exatamente como havia feito em Houston, 5 anos antes. Mas, desta vez, ela não estava fugindo de nada. Ela havia se reencontrado no lugar mais improvável, não em honrarias ou reconhecimento, mas no simples ato de fazer o que era certo, apesar daqueles que tentaram derrubá-la. Na segunda-feira, estaria novamente na biblioteca, ajudando jovens mentes a descobrir as maravilhas da ciência, plantando sementes de sonhos em corações que a sociedade talvez ignorasse. E entre essas crianças, talvez estivesse o próximo revolucionário, o próximo sonhador que mudaria o mundo, se alguém acreditasse nele. Algumas batalhas não se vencem com poder, mas com a dignidade intacta. Helena escolheu não destruir aqueles que tentaram humilhá-la, nem usar seu conhecimento como arma de vingança. Em vez disso, demonstrou algo muito mais forte: a força de se erguer, consertar o que está quebrado e seguir em frente com graça. Em um mundo que frequentemente confunde crueldade com força e diplomas com competência, ela mostrou que o verdadeiro poder está em saber quem você é, independentemente do que os outros esperam que você seja. E você, se estivesse em seu lugar, cercado por aqueles que tentaram derrubá-lo, escolheria o perdão em vez da vingança?
consertaria o que está quebrado e seguiria adiante, ou usaria o momento de triunfo para esmagar aqueles que lhe fizeram mal. A escolha, assim como a história de Helena, revela quem realmente somos.